12h31. Olha, hoje é 8 de abril, tá fazendo um mês hoje que a Justiça do Rio Grande do Norte determinou que a frota de ônibus aqui na capital potiguar deve ser 100%. Hoje a frota está reduzida, aliás, desde o ano passado está reduzida em função da pandemia da Covid-19. Um mês depois, a decisão ainda não foi cumprida e a gente não tem notícias nem de multa sendo aplicada aí para as empresas, para a prefeitura, por causa desse descumprimento. Quem está acompanhando essa questão é a Comissão de Transportes da Câmara Municipal do Natal. A comissão, inclusive, conseguiu aí captar imagens aéreas das garagens de ônibus de algumas empresas aqui em Natal. E pasmem, viu, gente? A comissão flagrou ônibus parados lá em pleno horário de pico. Por volta das 6 horas da manhã, a comissão contou 233 ônibus encostados nas garagens. Ônibus esses que deveriam estar circulando nas ruas para atender a população, para diminuir um pouquinho, né, gente, a aglomeração dentro do transporte público. Quem está com a gente no YouTube está vendo aí imagens dos ônibus nas garagens. Impressionante essas imagens que a comissão conseguiu captar. A gente recebe aqui na bancada hoje o vereador Anderson Lopes, ele é do Solidariedade, é membro da Comissão de Transportes da Câmara Municipal, está acompanhando essa questão. Vereador, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela 98 FM. Vereador, um mês depois e a decisão não foi cumprida. E aí, não tem nenhuma punição para as empresas, para a prefeitura? Como é que a comissão está acompanhando essa questão? A comissão, ela está indo na rua praticamente todo dia. Já hoje, às 6 horas da manhã, nós estávamos ali na Apivida, no bairro de Igapó, para acompanhar o transporte público, né? A decisão saiu, foi dada por parte da Justiça. O que nós não entendemos nessa decisão é por que punir tão única e exclusivamente a pessoa do prefeito e do secretário e não tem punição para as empresas. Então a gente enquanto vereador lá na Câmara, a gente fica se perguntando por que a Justiça não impôs multa para as empresas. A multa tem que partir da Secretaria de Transporte para a empresa, que é uma multa irrisória, que a gente sabe que infelizmente não vai ser paga nunca essa multa, como várias outras que estão lá empilhadas. Mas o que a gente queria era que a Justiça tivesse imposto multa diretamente para as empresas, além de punir o prefeito e a secretaria, que também fosse punir as empresas, o que não aconteceu. A gente tem essa questão do transporte público é uma coisa que entra na discussão sempre, inclusive por essas coisas. A concessão do transporte público pela Constituição é da prefeitura. E aí você cria dentro das prefeituras contratos com empresas, né? E faz aquela questão da licitação que inclusive está esperando há anos. E no fim das contas, quem ficou responsável é a prefeitura, a Justiça entra com a prefeitura. Seria complicado a Justiça identificando essa questão entrar contra a empresa. A prefeitura é que entraria contra a empresa, né? Então, é aquela história toda. O ente público fica responsabilizado, aí ele terceiriza, não entrega, o mercado é regulado, é fechado só para aquelas empresas. E chega nesse ponto, né? Tem direito de cobrar? O povo tem, porque é uma responsabilidade constitucional que é da prefeitura. Então a prefeitura pode se cobrar que se coloque 100% da frota, porque é público. Se fosse uma empresa privada, ela não podia comprar, porque já entraria num momento mais complicado, porque você não pode exigir que uma empresa tenha um gasto. É uma relação complicada faz muito tempo isso aí, que está na hora de rever, inclusive. Outra coisa, pode falar, Tiago, eu me perdi no raciocínio. Daqui a pouco você complementa então, Cris. Olha, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a STTU, acaba de enviar para a gente aqui algumas informações importantes. A STTU informa que entre os dias 17, 18 e 19 de março foram lavrados mais de 5 mil autos de infração de transporte. Os demais dias ainda estão sendo processados, visto que essa aí não é uma operação simples, segundo a secretaria. Então, vereador, segundo a STTU, 5.077 autos de infração. Esses 5.077 autos provavelmente vão gerar multa aí para as empresas de ônibus que descumpriram a determinação. Agora, vereador, como a decisão não foi cumprida, o juiz Francisco Seráfico da Nóbrega, lá da 6ª Vara da Fazenda Pública, agendou uma nova audiência de conciliação entre a Prefeitura do Natal e a Defensoria Pública e o Ministério Público, que foram quem entraram com essa ação na Justiça. Essa audiência vai acontecer no próximo dia 15 de abril, mais conhecido como quarta-feira da semana que vem. Vamos ver se chegam a um entendimento, né, vereador? É o que nós esperamos, né? O que nós queremos nesse momento, a gente não está aqui para agredir donos de empresa, nem tampouco prefeitura, nem tampouco secretaria. O que nós queremos é que todo mundo saia feliz nessa história. Cris, é incrível, a gente tá indo todo dia nas paradas de ônibus, no horário de pico, e as pessoas estão amontoadas nas escadas de descida dos ônibus,
A gente tem mais, vocês devem estar acompanhando através da imprensa, e não dá mais para a gente estar andando nesse momento que a gente vive de pandemia, com os ônibus sendo um maior vetor de proliferação do Covid-19 hoje. A gente vê todo cuidado, a governadora bota decreto, botando 20% de capacidade máxima no transporte, nas igrejas, por exemplo, e enquanto os ônibus estão andando superlotados e ninguém está fazendo nada. E a gente, enquanto comissão, a gente fica de mão atada, porque a Câmara em si não pode fazer nada, porque já existe essa decisão judicial. Mas não cabe a Câmara entrar contra as empresas, não, já que é um contrato prefeituras e empresas de ônibus? O que a gente pode fazer é entrar como autor, a Câmara está fazendo isso nesse momento, inclusive, a gente decidiu isso hoje de manhã, nós vamos entrar como participantes na ação, como interessados. A Câmara Municipal, através da Comissão de Transporte. Ou seja, a Câmara Municipal também vai à Justiça para cobrar aqui 100% da frota porque do jeito que está aqui não dá. O usuário não pode pagar essa conta. Vereador, agora as empresas dizem o seguinte: primeiro, que reduziu o fluxo de passageiros. Eles mostram planilhas apontando que houve uma queda na demanda do transporte público. Agora, essa queda da demanda, né? Antes o transporte já não era suficiente, né? Com a queda da demanda caindo também a frota, acaba se mantendo a questão da superlotação no momento em que se prega o isolamento social como medida de prevenção à Covid. Mas, além disso, as empresas alegam também que a situação financeira dela está muito delicada. Inclusive, eles justificam isso para fazer demissões, para encostar alguns dos ônibus. Segundo eles, parte desses ônibus aí estão, inclusive, com problemas mecânicos, precisam de reparo e as empresas não têm dinheiro para consertar, segundo elas. E aí eles pedem auxílio financeiro. O Congresso Nacional chegou a aprovar um auxílio para as empresas. Aqui para o estado viriam cerca de 40 milhões de reais, mas o presidente Jair Bolsonaro vetou esse projeto de lei aprovado pelo Congresso. E aqui no município, Prefeitura e Governo do Estado deram incentivos. A Prefeitura reduziu pela metade o imposto sobre serviços e o Governo do Estado reduziu pela metade o ICMS que é cobrado sobre o óleo diesel. As empresas dizem que não é suficiente, vereador. Veja bem, quando o projeto do Executivo chegou na Câmara para redução do ISS agora para renovação, a gente tentou, inclusive, amarrar algumas coisas para também ajudar a população. A gente mostrou que tem interesse em ajudar as empresas, reduzimos o ISS, mas também tentamos amarrar algumas coisas, como, por exemplo, a volta da meia passagem para o estudante, que está suspensa nesse momento, no horário de pico. Eu coloquei uma emenda proibindo o aumento de passagem até o dia 31 de dezembro, que é o dia em que se encerra a redução do ISS. Né? Infelizmente, todas as emendas que foram colocadas pela Câmara Municipal foram vetadas pelo prefeito Álvaro Dias. Esperamos que esse veto chegue na Câmara o quanto antes, para que a gente possa analisar se continua com o veto ou se derruba o veto do prefeito. Porque não adianta só a gente dar o bônus às empresas. A gente tem que dar o ônus também e dar o bônus ao passageiro. Vereador, não está na hora de começar a repensar fora da caixa ônibus, não? Digo assim, a gente tem... se a empresa de ônibus não está conseguindo atender e a gente tem uma situação de exceção, vamos dizer assim, né, de contratos, por que a gente não começa a fomentar o cara que está desempregado, que pode comprar uma van e fornecer um transporte alternativo, né? Consegue viabilizar que se faça algum tipo de transporte de lotação, não diria lotação, porque claro, a gente está querendo aglomerar, mas existem algumas alternativas que poderiam ser propostas, né? Até para pressionar as empresas de ônibus para elas entenderem, olha, será que você não está entregando? Tem uma pessoa que vai solucionar o problema e você vai perder a fatia. Como é que a gente consegue fazer isso? Não está na hora de começar a propor a alternativa logística completa, não? Portanto, sua pergunta, próxima terça-feira, na próxima sessão, está indo para a pauta um projeto de lei do vereador Milcley, que é o presidente da comissão, eu sou o vice, justamente colocando frota suplementar, que seriam o pessoal do transporte escolar, que está parado nesse momento, o pessoal do turismo. Bem lembrado, os ônibus escolares, né? Então, todo esse pessoal vai entrar como frota suplementar. Esperamos que seja aprovado na Câmara para poder facilitar aí a vida do pessoal nesse momento. Vereador, ontem aqui no Repórter 98 a gente até comentava sobre isso, sobre a questão das empresas de ônibus, né? A gente vê uma série de setores duramente afetados pela pandemia, setores inclusive proibidos de funcionar, setor de bares, restaurantes, academias, shoppings, passaram aí meses sem poder funcionar, sem poder faturar nada, né? E aí, quando eles são autorizados a retornar, existe um protocolo super rígido que eles têm que seguir. E as empresas que não seguem são fechadas, a polícia vai lá, fecha o estabelecimento, ou depois vem um decreto fechando tudo, né? E aí esse esforço todo que muitos empreendedores fazem para cumprir os protocolos acaba às vezes não valendo muito, porque o seu funcionário ou o seu cliente, antes de chegar no estabelecimento dele, pega um ônibus lotado,
né? Então, é uma penalidade, é uma pena que vem para as empresas de um modo geral, mas as empresas de ônibus sempre passam aí, né, incólumes a essa fiscalização mais dura. O que acontece, vereador, que as empresas de ônibus conseguem o que outros setores não conseguem? Rapaz, é uma pergunta que nem eu consigo lhe responder, viu? A gente aprovou um projeto de lei na Câmara, de autoria nossa, que regulamenta a questão sanitária do transporte público. Um dos principais pontos desse projeto é que os ônibus, a cada turno, eles sejam higienizados. Não está sendo cumprido. Aí a gente fala com o secretário, tem que mandar multar, porque o projeto prevê isso, mas a gente não tem quadro suficiente e a gente fica, na Câmara, a gente fica de mãos atadas. Porque a gente tenta solucionar o problema, quando a gente tenta solucionar o problema, eles vêm com outras vantagens. As empresas começaram dizendo que não tinha mais ônibus suficiente porque tinham vendido grande parte da frota. Nós provamos através da comissão que não é isso, tem ônibus. Inclusive aquelas imagens são em horário de pico, não são em horários, em qualquer horário, foi horário de pico aquilo ali. Aí agora vão alegar que não tem mais quadro de funcionário suficiente. E aí ficam protelando, e quem está pagando esse preço é a população, é como você bem disse. Não adianta uma academia, um restaurante fazer o gasto, o protocolo todo direitinho, se os funcionários deles estão andando num ônibus totalmente superlotado. Então, é isso que a gente quer que os empresários entendam, que as empresas entendam, que a prefeitura entenda. Nós não queremos o retorno de 100% da frota todo dia, o dia todo, que a gente sabe que está no prejuízo. Mas pelo menos nos horários de pico, que se respeite a população, que a prefeitura possa, por exemplo, alternar o horário de comércio, clínicas a partir de tal hora, comércio a partir de tal hora, para que se reduza esse número de pessoas dentro dos ônibus. Perfeito. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte Eduardo Reis. Ele diz aqui, os empresários do transporte coletivo, lembrando que eles têm aí uma permissão para operar, um serviço que é público. Eles descumprem por um mês uma decisão judicial e não acontece nada. Eu queria ver se fosse uma outra categoria que descumprisse. A Edione Macário fala aqui que esse problema não é exclusivo de Natal, não. Ela está até pedindo aqui para que a gente convide alguém para falar sobre os ônibus que operam as linhas intermunicipais entre Natal e Parnamirim. Ela fala que a linha D chega a demorar 2 horas para passar e que quando vem são ônibus sucateados e às vezes até quebram no meio do trajeto. Tá aqui o relato da nossa ouvinte. O Valdir, ou a Valdir, fala que entra governo, sai governo e jamais vai se resolver esse problema do transporte em Natal. É uma vergonha. Ele está ouvindo o nosso programa de Monte Alegre. E o nosso ouvinte aqui, Reginaldo Miguel, está perguntando aqui, vereador, lá na Câmara também tem bancada que representa os ônibus? Os empresários de ônibus? Provocação aqui do nosso ouvinte. E a Luciana Maia diz, por que as empresas não são penalizadas? Existem os protocolos e eles não cumprem? Aqui, os nossos ouvintes, né, opinando, e tem mensagem chegando também pelo WhatsApp. Eles fazem isso porque aqui em Natal não tem um governo que bota um metrô. Se tivesse um metrô aqui, essas coisas não aconteciam não. Se tivesse um concorrente, um metrô, eu queria ver eles não obedecer a leis. Tá aí, né? O que o Cristiano falou agora há pouco. Mas não precisa ser o governo não, eles podem, a gente está tendo aí uma revolução estrutural no Brasil, justamente permitindo que o ente privado faça a estrutura. Pode ser, inclusive o metrô não, porque sai caro, né? Fez um estudo, mas a gente tinha a promessa do VLT lá na Copa, né? E a gente foi enrolado e não tem aí, mas é isso que ele disse, tem que ter alternativa, tem que abrir o contrato, ou acabar com esse contrato, ver como é que a gente faz essa alteração. Inclusive na Constituição pode ser feito. Na verdade, Cristiano, todo esse problema só vai ser resolvido quando a licitação, enfim, sair do papel, né? Eu acho até interessante, a licitação passada, eu não era vereador ainda, ela deu deserto, né? Aí hoje você abre o site do Seturne e vê lá o Seturne cobrando para que a licitação aconteça. Então eu não consigo entender. Como é que a licitação deu deserto pelos próprios empresários daqui e hoje os empresários estão cobrando a licitação? Depende da solicitação. Assim, os termos do contrato, às vezes, eles são feitos para moldar do jeito que os interesses necessitam, né? Solicitam. Mas a gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso, né? Essa licitação está há um tempão aí. Tem outra coisa, lembrando que a alternativa não é só o metrô, não. Né? Como a gente falou, tem o transporte menor, o pequeno, a van. Tem várias alternativas que você pode ter de logística e transporte público que podem ser aplicadas nessa licitação também, não necessariamente só os ônibus. Tem mais participação chegando. Boa tarde, amigos do programa 12 em Ponto da 98 FM. É o seguinte, não faz sentido a prefeitura exigir que os empresários coloquem 100% da frota de ônibus nas ruas se ela baixa lockdown
se ela restringe a liberdade do cidadão, ou seja, não tem demanda, não tem passageiro, entendeu? Então, nesse caso, eu concordo com os empresários. Tá aí a opinião do nosso ouvinte. Agora, o usuário, né, vereador Anderson, tem uma opinião diferente. É importante essa colocação do ouvinte, eu não ouvi o nome dele. Mesmo durante o último decreto, nós estivemos na rua e percebemos que os ônibus continuavam lotados, porque os funcionários estavam indo para dentro das empresas trabalhar home office. Pois é. Olha, são 12h46. Eu quero agradecer aqui ao vereador Anderson Lopes, do Solidariedade, pela participação aqui no programa, pelos esclarecimentos. Vereador, vamos continuar acompanhando essa questão aí, que a Comissão de Transportes consiga efetivamente fazer o seu papel de fiscalizar e que o usuário, no fim das contas, né, consiga ter um melhor serviço prestado e que as empresas também não precisam quebrar para que isso aconteça. Né? Obrigado, vereador. Eu que agradeço o convite, coloco o nosso mandato e a Comissão de Transporte à disposição.